Estamos aqui diretamente de Recife, dos estúdios do CERS, durante o período do 5º Congresso Jurídico Online Multidisciplinar. E eu estou tendo o imenso privilégio de entrevistar Paulo Luiz Neto Lobo e Fabiola Albuquerque Lobo, o casal 21 do direito civil brasileiro. Duas criaturas encantadoras, dois juristas de escola, duas pessoas que são destinatárias do meu amor. E que bom que pela primeira vez eu estou entrevistando um casal. E que bom que esse casal são vocês. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Vamos bater papo. Vamos papear? Vamos. Vamos papear especificamente sobre guarda compartilhada. E aí eu tô conversando com um casal, né? Pô, conversar com um casal, vamos botar os dois aqui, botar na roda. Vamos perguntar para um, perguntar para outro. E, Paulo, começo contigo, Vossa Excelência, que é meu ídolo, que é o meu referencial, meu ícone. Vamos falar sobre guarda compartilhada. E aí, como é que pode definir, primeiro, o Instituto da Guarda no direito brasileiro e quais são as suas principais modalidades? A guarda, que melhor seria denominada convivência, direito à convivência. Esse termo guarda, inclusive, está em desuso, mas a legislação brasileira manteve, então o uso linguístico, nós nos rendemos a ele. Mas a guarda, ela ou é exclusiva, unilateral, ou é compartilhada, ou é alternada, que são os modelos comuns que há no mundo, e inclusive aqui no Brasil. A guarda compartilhada, ela tem por característica o fato de ambos os pais acompanharem a formação, a educação e o desenvolvimento da criança, ainda que estejam separados. É como se o modelo dos pais no lar, dentro de casa, se reproduzisse estando separados. Mas essa ideia da guarda compartilhada, que é o nosso corte realmente, Fabiola, como é que foi a construção histórica desse instituto? Bom, o marco foi em 2008, a primeira vez que apareceu no Código. Entretanto, na doutrina e na própria jurisprudência, esse instituto já vinha sendo trabalhado e já vinha sendo observado como sendo o melhor modelo. E em 2014, efetivamente, então você ainda tinha uma certa, entre 2008 e 2014, havia uma certa resistência. Sim. E até mesmo dúvida quanto à aplicação. E no finalzinho de 2014 veio a lei e instituindo e obrigando os juízes a aplicarem a guarda compartilhada. Certo, mas aí eu pergunto para Paulo, vem cá, qual a diferença dessa guarda compartilhada para a guarda alternada? A guarda compartilhada, ela envolve a atuação conjunta dos pais no acompanhamento, por exemplo, o acompanhamento escolar, o acompanhamento nas atividades lúdicas da criança e do adolescente, e enquanto que a guarda alternada, ela se alterna no tempo. É diferente da guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada pressupõe a participação permanente dos pais, ainda que separados. A guarda alternada é, por exemplo, um fica num mês com um mês com outro, quando os pais residem em locais distantes. Exclusiva e excludente, no tempo. Né? A guarda alternada no tempo. A compartilhada, ela... alternância no tempo. Né? Mas, às vezes, a guarda alternada é a solução viável, quando os pais residem em locais diferentes. E talvez é nessa linha que eu quero perguntar, fazer o próximo questionamento. E aí eu jogo para a Fabiola. Né? Eu queria saber, porque você já deu um lance aí para mim, que é um negócio interessante. Houve uma resistência. Isso. Né? Você acha que foi uma boa ideia adotar a guarda compartilhada como regra geral? Não tenho a menor dúvida. Porque, se você observar, o próprio código diz proteção da pessoa do filho. Certo. Então, não é o interesse do pai que está em jogo, é o interesse do filho. E se a gente condicionar a situação de uma guarda apenas aos pais, perde a noção. O Instituto perde a razão de ser. Eu tenho que garantir o meu filho a conviver com os dois. E aí, eu quero fazer a última pergunta dessa parte introdutória. E eu quero jogar para os dois, mas talvez em especial ao nosso professor Paulo Lobo. Porque vocês são um casal que é encantador e tem um significado
pessoal enorme para mim. Mas até o exemplo de vida e as suas histórias pessoais nos ajudam a entender muitas coisas do direito de família brasileiro. E em função, professor Paulo, o senhor que é um ícone do direito civil, o que é que o senhor daria mensagem aqui, para quem está nos ouvindo, para um casal que eventualmente não realizou ou realizou o seu projeto de família, mas infelizmente dissolveu e tem que discutir a guarda dos seus filhos? Qual a mensagem que o senhor transmitiria para um casal que precisa definir a guarda de seus filhos? Baixar a guarda e se encontrarem, pensarem mais na necessidade que terão que ter daí para frente, a convivência com os filhos, ainda que eventualmente, como infelizmente sempre ocorre, o conflito tenha gerado a dissintonia, o desentendimento entre eles, e isso eventualmente permaneça. Mas que no momento em que tiverem em relação à convivência e essa necessidade da convivência com o filho, ele abra mão das suas desinteligências. E também para o juiz, para o promotor e para o advogado, e também para o mediador, que é muito importante a participação do mediador na concretização da guarda compartilhada, porque quando a guarda compartilhada intentou-se em 2008, era preferencial e os juízes, de uma maneira geral, deixavam de lado. Achavam, e sempre ainda com os seus quadros mentais em relação à guarda compartilhada, de que a guarda compartilhada envolveria o consentimento dos pais. E aí houve a necessidade da lei impor. E ela é imposta exatamente pela resistência dos pais. Então, houve uma mudança paradigmática completa da concepção de guarda compartilhada. E aí a necessidade de que os pais se abram e que haja, e por parte da comunidade jurídica, que haja realmente uma assunção da necessidade da guarda compartilhada como um belíssimo instrumento para que as pessoas possam conviver e continuar vivendo juntas. E eu acho que eu vou guardar essa frase como uma mensagem do programa. Para decidir a guarda, é preciso baixar a guarda. E mais do que falar sobre a guarda, quando eu disse que ia gravar com o professor Paulo Lobo e professora Fabiola, eles têm, não é somente alunos, eles têm um fã-clube. Eu fico dizendo que não é o casal Lobo, é a Alcateia. E eu tenho aqui um monte de pessoas que está doida para fazer as perguntas. Você quer ver? Alguém quer perguntar aqui? Eu não disse? Oi, me chamo Rafael. Professor, a guarda compartilhada é um bom instrumento para o combate à alienação parental? A alienação parental é a demonização do outro, o cônjuge, o pai em relação à mãe, ou a mãe em relação ao pai. Quando o conflito se instaura, com implantação dizem implantações de falsas memórias, ele não presta, é isso, é aquilo, etc., para propiciar o afastamento. Então, a guarda compartilhada, ela pode já alcançar a situação de alienação parental já instalada, como também ela vai servir de inibição para que a alienação parental se prossiga. E para isso é muito importante a participação das equipes multidisciplinares na Justiça, para fazer com que essa situação de alienação parental, ela esmaeça. Rafael, é preciso entender que a guarda compartilhada exige que se baixe a guarda. Oi, meu nome é Nathalie. Professor Paulo, eu gostaria de saber como pode ser aplicada a obrigação alimentar na guarda compartilhada? A obrigação alimentar não é incompatível com a guarda compartilhada, mas é diferente. Na medida em que ambos os pais compartilham os cuidados com os filhos, há de se fazer uma partilha adequada de acordo com o binômio relativo aos alimentos, que é necessidade e capacidade de pagar de cada qual, e, portanto, não há uma divisão aritmética. A divisão há de ser proporcional à capacidade econômica de cada um. Mas isso, portanto, essa é a diferença, porque com a guarda unilateral, que era do passado, envolvia o pagamento ao devedor, o pagamento pelo devedor, e somente a ele se dirigia. Com a guarda compartilhada, isso não pode ocorrer.
A ideia básica é, talvez seja necessário um reequacionamento, mas não dizer que a guarda compartilhada elimina o dever de prestar alimentos. Oi, meu nome é Lorena. Professora, eu queria saber como impor a guarda compartilhada a pais que não conseguem ter um bom relacionamento. Oi, Lorena. Sem dúvida, esse é o grande desafio do Instituto da Guarda Compartilhada. Mas, como bem disse Paulo, é fundamental também, nesse momento, o papel dos mediadores, para que esse conflito possa ser superado da melhor maneira possível e sempre visualizando o melhor interesse da criança. Meu nome é Patrícia. Professor Fabiola, o que você acha de aplicar analogicamente a guarda compartilhada para disputa sobre animais domésticos? Oi, Patrícia. Nada contra os bichinhos de estimação, mas eu acho um absurdo fazer uma analogia de uma situação que envolve filho com a situação que envolve cachorro, gato, papagaio. Sou totalmente contrária. Oi, meu nome é Felipe. Eu gostaria de saber como é a relação da guarda compartilhada com o princípio da proteção ao melhor interesse da criança e do adolescente. Olá, Felipe. Na verdade, os dois estão intrinsecamente relacionados. Quando você pensa no princípio do melhor interesse, você necessariamente está pensando na prioridade absoluta da criança e, como decorrência direta, você tem o direito à convivência familiar. E, portanto, essa convivência familiar vai se materializar na guarda compartilhada. Última pergunta, diretamente de Fortaleza. Joiciane Bezerra, de Fortaleza. Professor Paulo, quais as principais dificuldades para se disseminar uma cultura da guarda compartilhada? A principal dificuldade é a resistência que ainda se nota, não só entre os eventuais pais que se separam, mas também na comunidade jurídica, porque durante muito tempo se entendia que a guarda compartilhada precisava de consentimento deles. E isso precisa ser vencido. E se ter a percepção clara de que a guarda compartilhada não é só uma primazia, mas é uma diretriz que deve ser cumprida no interesse do filho, porque pela Convenção Internacional do Direito da Criança, é um direito fundamental da criança o contato com ambos os pais, ainda que estejam separados. Professor Paulo, sem sombra de dúvida, mudar uma cultura não é uma tarefa da noite para o dia. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós temos já um arcabouço normativo suficientemente pronto para que possamos lutar essa batalha. E mais do que isso, professor, eu quero dizer que eu estou emocionado. Por quê? Porque fazer um papeando com um casal lobo era um velho sonho meu. Os senhores sabem o quanto vocês dois são importantes para mim. E eu queria aproveitar a oportunidade do encerramento desse programa para dar um presentinho para os senhores aqui, o DVD da minha banda, aqui para minha princesa Fabiola. Muito obrigada. E mais do que isso, também termos uma oportunidade de, juntos, como amigos, compartilhar um brinde. Muito bem. E amigos, vamos encerrar mais um Papeando com Pamplona. Vocês tiveram a oportunidade aqui de conversar com duas grandes figuras maravilhosas. E você pode ver os bastidores desse programa na hashtag Papeando com Pamplona. Você também pode verificar lá no canal CSTV ou no canal Pamplona esse episódio e todos os outros. E mais, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a interface do direito com a arte, o direito com a poesia. Vai aparecer aqui, ó, na tela, um link. Clique aqui. Você vai ver a forma como entendemos poeticamente a guarda compartilhada. Até a próxima.